Olá, eu sou James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém teve tempo ou paciência para explicar. Parabéns, você foi aprovado no curso de Direito, na faculdade que você tanto queria, é o seu primeiro dia de aula e o professor entra na sala e cumprimenta a todos com muita simpatia e pergunta: senhores futuros advogados, no exercício da sua profissão, os senhores estão subordinados aos juízes, promotores, desembargadores e delegados que encontrarem ao longo da vida defendendo os seus clientes? Se você não sabe como responder essa pergunta, então precisamos conversar sobre as prerrogativas do advogado. E para discutirmos sobre o tema e promover nossos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes parceiros. Doutor Cláudio Lemos, ele é procurador-chefe da Procuradoria de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Também conosco, fazendo o contraponto, o nosso parceiro do Advocacy, Dr. Amarildo de Oliveira, que é o procurador-geral do município de Brumadinho, aqui também em Minas Gerais. E você é o nosso quarto convidado. Queremos conhecer as suas dúvidas e opiniões e até as suas data vênias, através das nossas redes sociais. Participe, o Advocacy é nosso. Já agradeço ao Dr. Cláudio por ter aceitado tão boa vontade de estar aqui conosco participando. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora Amarildo, mais uma vez por estar aqui conosco. E eu queria iniciar aqui perguntando para o senhor, doutor Cláudio, o que são as prerrogativas do advogado? Então, primeiro eu queria falar um comentário sobre a abertura do programa. Pois não. Entre as prerrogativas dos advogados estão de que não há subordinação entre advogados, juízes, promotores, delegados. Inclusive, deveriam todos em audiências estarem no mesmo nível. Embora, talvez por um pouco de vaidade, o Ministério Público e o Judiciário gostem de ficar numa postura mais elevada, mas não existe subordinação. No exercício da justiça, todos somos iguais. Prerrogativas não são privilégios, prerrogativas são os direitos que os advogados têm na defesa dos interesses de seus clientes. As prerrogativas estão elencadas nos artigos 6º e 7º da Lei 8.906/94. Doutor, eu ia provocar um pouco aqui o doutor Cláudio pelo seguinte: é sempre assim? Eu tenho até uma pergunta aqui do doutor Amarildo, mas é sempre assim, doutor? Será que sempre há essa postura de ficarmos iguais, assim, os advogados, o Ministério Público, o Judiciário, até às vezes no ato da audiência, né? Na realidade, não é sempre assim. Nós vivemos um momento em que o judiciário, nós estamos tendo um superpoder, né? O poder judiciário está se colocando em relação ao executivo e legislativo muito poderoso, e isso tem colocado o papel do advogado, o trabalho do advogado também em xeque. O judiciário superpoderoso coloca toda a República em xeque, e o advogado também. O acesso, a garantia do acesso à justiça, que é uma garantia constitucional do cidadão, né, ela não pode ser minimizada, não pode ser diminuída em virtude de um poder achar que é maior do que o outro. E o advogado é a garantia desse equilíbrio. Então o advogado não pode, não deve atuar numa posição de submissão a ninguém, senão ele não garante o acesso à justiça na integralidade que está previsto como um direito fundamental do cidadão. Não é isso, doutor Cláudio? Exatamente. O advogado é indispensável à execução da justiça, assim diz a Constituição Federal, e como o doutor Amarildo disse, hoje há uma ditadura do judiciário. Podemos até afirmar isso. Hoje vivemos uma ditadura do judiciário, onde o Ministério Público, não vou vilanizar? Vilanizar o Ministério Público, falar que é todo o Ministério Público. Alguns representantes do Ministério Público, alguns juízes estão praticando atos que não condizem com a realidade. O doutor Amarildo é procurador municipal. Hoje, a Procuradoria de Prerrogativas da OAB enfrenta um problema gravíssimo, porque alguns representantes do Ministério Público querem criminalizar os procuradores municipais.
O advogado é inviolável no que ele faz. E o Ministério Público quer que os pareceres dos advogados comecem a ser questionados. Advogados públicos, procuradores, estão sofrendo ação civil pública e ações penais pelo que fazem no seu serviço, ou seja, pelos seus pareceres, quando a lei diz que os pareceres não são vinculativos. Esta é apenas uma das formas da violação das prerrogativas do advogado. O advogado tem várias prerrogativas. Essa nossa dos procuradores é uma delas, de emitir nossa opinião de forma isenta, não vinculando, deixando a liberdade do administrador público. E, no entanto, eles a todo momento, a gente está vendo aí procuradores, advogados públicos sendo responsabilizados, né? Então, essa é uma, mas todas as demais previstas no artigo 6º e 7º da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia, eles vêm sofrendo violações cotidianas. O acesso do advogado com o seu cliente, o acesso do advogado às repartições públicas, o contato e a audiência do advogado com o seu cliente nas celas, nos presídios, isso a todo momento está sendo violado. Nós estamos vivendo um momento da nossa quadra política em que os direitos e garantias do cidadão começam a ser violados a partir do momento do enfraquecimento das instituições que o protegem, como é o caso da advocacia. Acho que se fizermos assim, uma analogia, né? Se o advogado que está no exercício da advocacia pública, ele tiver que responder, porque o Ministério Público entende diferente na emissão dos seus pareceres, é como outro dia, conversando com um colega, comentávamos, bom, ações movidas pelo Ministério Público, o representante do Ministério Público vai responder pelas consequências da sentença, caso ele perca, ou vai para o Estado, né? Então, por exemplo, uma ação civil pública que ele moveu, perdeu a ação. Os ônus da parte vencida vai para quem? Foi porque também o parecer, as peças feitas, ele vai responder por isso, né? Vai sofrer também no exercício da sua atividade. Quer dizer, seria uma analogia com a função do advogado público, né? Da advocacia pública. Você emite um parecer, você está emitindo um parecer em nome do órgão público o qual você representa, que não é um interesse pessoal que está ali em jogo, não é isso? Mas o doutor Amarildo comentava, pois não, senhor. E nessas ações civis públicas contra os procuradores, estão sendo bloqueados os bens dos advogados. Uma advogada do Estado, da AGE, residente em Uberaba, ela simplesmente acordou num dia, o marido tinha viajado, foi comprar leite, fralda, eu estava com um filho recém-nascido, não tinha um tostão. Os colegas tiveram que fazer uma vaquinha para poder comprar, porque estava tudo bloqueado. Numa ação que, assim, não tinha fundamento jurídico, tanto que o agravo do instrumento manejado no Tribunal de Justiça contra o bloqueio dos bens foi provido. E normalmente o TJ não dá provimento a esse tipo de agravo. Ele até tranca a ação penal, mas o agravo do bloqueio de bens não tem sido muito agraciado no tribunal. Ele entende que tem que deixar a ação, ter instrução probatória para ver. Isso em sede de antecipação de tutela. Isso. Ou seja, a pessoa muitas vezes nem sabe. Sem ouvir. Sem ouvir, né? Ou sem seja, ouvir, a pessoa sem nem sabia que tinha uma ação ainda, né? Ela nem tinha sido intimada, tanto que ela foi surpreendida numa manhã com todo o dinheiro dela da conta bloqueado. Numa banalização da ação de improbidade administrativa, tudo agora é improbidade administrativa. Quer dizer, um instrumento que é importante para proteger o patrimônio público está sendo banalizado a ponto de daqui a pouco perder a credibilidade. Porque, como o doutor acabou de dizer, a gente, no exercício da sua função, sem caráter vinculativo, você passa a ser réu no processo. Quer dizer, no exercício da sua atividade como advogado, você passa a ser réu no processo. Inverteu completamente os valores do advogado no exercício da sua profissão. E aí começa a ameaçar o cidadão como... Eu vou até chegar lá, porque quando a gente fala assim, não, mas por que alguém está tendo prejuízo com isso? Que não é exclusivamente ou necessariamente o advogado. Mas vocês dois citaram aqui os artigos 6º e 7º da lei. Que lei que é essa? Que artigos? O que diz nesses artigos aí que falam das prerrogativas?
Então, a Lei 8.906/94, ela é uma lei federal, onde o título dela, o nome dela, é o Estatuto da Advocacia. Como lei federal, ela institui as prerrogativas dos advogados. Estão lá elencadas, são muitas. Não tem como citar aqui, a gente for ler, não fica uma coisa agradável. Mas todas as prerrogativas dos advogados estão elencadas no artigo 6º, 7º. Algumas coisas estão antes. Acho que no artigo 2º, acho que parágrafo 3º, que fala da inviolabilidade do advogado, o que o advogado fala no processo não pode ser usado contra ele nos limites da lei, né? Mas a maioria das coisas estão lá nos artigos 6º e 7º. Tem também o 133 da Constituição Federal, que fala que o advogado é indispensável ao exercício da justiça. Esse, para mim, é o mais importante de todos e o precursor do 6º e 7º, que vieram em 94, né? A Constituição foi em 88 e foi nessa esteira que surgiram foram estatuídos esses direitos. Embora eu considero que esses direitos são fundamentais, porque são os direitos da defesa do cidadão, do devido processo legal. Então, sem as prerrogativas, não há como fazer a defesa do cidadão. O advogado não vai ter acesso aos autos de um inquérito criminal. Se ele não tiver acesso aos autos de um inquérito criminal, como é que ele vai elaborar uma defesa? Se ele não puder constar os protestos dele numa ata de audiência, também é impossível ele fazer sua defesa. Agora, doutor, só rapidinho aqui, porque a gente está falando aqui dos dois artigos, mas assim, umas cinco prerrogativas que estejam descritas, até para facilitar aqui para o nosso telespectador, que a gente fala de prerrogativas, do artigo, 5 só para a gente ter a título de exemplo. Eu queria falar primeiro do artigo 6º, que exatamente coloca o que foi colocado no início do programa, que chama a atenção do início do programa, que o advogado ele não está em condição, ele não se coloca em condição de subordinação a ninguém, ele é independente, né? E ele precisa ser independente. Você imagina o cidadão que chega perante o delegado de polícia e já chega numa posição fragilizada de medo. Ele chega perante o juiz e chega fragilizado de medo. Quem tem condição de diminuir o medo dele, de proteger ele, demonstrar que ele está protegido é o advogado. Então, quando o artigo 6º coloca claramente que o advogado não está em condição de subordinação, e a relação tem que ser respeitosa, mas nunca de submissão, para mim isso é fundamental, esse é o corolário do artigo do que está na Constituição Federal, né? E aí, a partir daí, vem as prerrogativas, né, de ser inviolável nas suas funções, ter acesso ao seu cliente, entrevistar-se em particular com o seu cliente, sem a presença e sem estar sendo vigiado pela polícia, se for o caso. Essa garantia, para mim, é fundamental. É a garantia da liberdade. Tem uma novidade aí, que foi a instituição das prerrogativas da mulher advogada. Isso foi uma lei nova, em que instituiu suspensão de prazos para advogada gestante, que tem acabado de dar à luz, permitiu estacionamento no fórum para a mulher também gestante, e isso foi muito importante. Nós já tivemos casos na Procuradoria de Prerrogativa da OAB de magistrado que estavam tentando marcar uma audiência trabalhista para o dia seguinte ao parto que estava marcado para a advogada. Aí nós tivemos que entrar com mandato de segurança para resolver o problema, porque uma simples petição pedindo para reconsiderar, explicando o dispositivo legal, não bastou. Nós vamos voltar nesse assunto, doutor, mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. E lembre-se, você é o nosso 4º convidado de hoje, através das nossas redes sociais. Voltamos já.
Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje conversando sobre as prerrogativas do advogado. E se você tem dúvidas, sugestões ou críticas, mande a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 027 0984 e vamos conversar. Bom, nós falamos sobre alguns temas no bloco anterior, mas agora eu queria conversar com o doutor Cláudio. Há uma desvalorização da profissão do advogado atualmente, doutor? Bom, eu não acho que é uma desvalorização da profissão do advogado, não. Eu acho que há alguma tentativa de criminalização da advocacia, envolvendo todo esse momento político que está acontecendo no país, onde existem flagrantes ilegalidades, como ocorreu na Lava Jato, que grampearam todo um escritório de advocacia, sendo que a lei proíbe isso determinantemente. Então, em alguns momentos, eles querem misturar a conduta do cliente, do advogado, com a atuação do advogado. São coisas totalmente diferentes. E, principalmente, o advogado criminalista, combativo, que vai à luta, que faz tudo em prol da defesa do seu cliente, ele vem sofrendo a perseguição por meio, seja, vocês me desculpem, mas seja da imprensa, seja do Ministério Público, seja de alguns representantes do Judiciário. Mas desvalorização da advocacia, acho que não. Pelo menos nesse tema relativo à prerrogativa de advogado. Agora, pegando assim a oportunidade aqui da sua fala, porque a gente viu nesse caso assim, há um aumento da liberdade, né? Está até aqui, assim, um aumento da liberdade contribui para a desvalorização, acho que não é para desvalorização da profissão, mas para aumentar críticas à profissão, porque por desconhecimento, inclusive, né? Por exemplo, se a gente abre hoje as redes sociais, outro dia eu fiz um texto e coloquei numa rede social dessas aí. Estavam criticando, se eu citou a Lava Jato, o processo que está hoje, assim, que todo mundo está na expectativa, é o que julga o ex-presidente Lula. E o advogado estava sendo muito criticado, inclusive pelos colegas advogados, da atuação dele. Falei, olha, primeiro nós temos que fazer a seguinte separação. Todos temos liberdade de falar o que quiser nas redes sociais, nos limites da lei, evidentemente. Mas, olha, confundir o advogado com o cliente já é um erro que nem a própria sociedade pode cometer. Que dirá outros advogados? Porque o ex-presidente Lula é de uma corrente política e você pode não concordar com ela. Mas o advogado do ex-presidente Lula nada tem a ver com a atuação do cliente dele. Quer dizer, isso precisa ser entendido pela sociedade como um todo. Eu acho que defendido, inclusive pelos advogados, mesmo que esse advogado seja de um outro grupo político e não seja do ex-presidente Lula. Por quê? É garantir ao respeito às prerrogativas da advocacia. O doutor Cláudio coloca muito bem os processos nós passamos por um processo de criminalização da política. A política hoje está criminalizada, né, pelo comportamento dela própria, né, e obviamente porque nós hoje vivemos um processo de liberdade de comunicação e que a comunicação das redes sociais também está muito forte, talvez não tivéssemos preparado para lidar com esse ferramental todo. Então, a política está criminalizada. E no bojo já começa a querer arrastar também a profissão do advogado. E não pode, porque é igual você acabou de colocar, pontuar isso e o comportamento de um advogado que possa ter se desviado da sua conduta ética e se misturado com o ato criminoso do seu cliente, seja na questão do narcotráfico, seja na questão da Lava Jato, isso não pode pegar e dizer que toda a advocacia no Brasil, os milhões de advogados no Brasil que exercem o seu trabalho de forma legítima, né, no seu esforço, no seu suor para defender o interesse do seu cliente, que isso tudo tem que ser criminalizado também. Isso é um grande equívoco. Saber separar esses valores, saber separar essas condutas e não generalizar. Doutor, aí eu aproveito e pergunto para o senhor também. Esse comportamento de alguns advogados, desvio tem em todo lugar, tem em toda carreira, tem que saber assim, a proporção desse desvio no universo ali, né, que ela representa.
Isso contribui, ou tem contribuído também, muitas vezes, para a desvalorização da profissão, né? Ou para uma avaliação negativa da profissão por parte da sociedade como um todo. Como eu acabei de dizer, uma ação de 1 ou 2 advogados, e a mídia repercute isso de forma muito intensa, não repercute a quantidade de advogado que trabalha de forma correta e que defende o interesse do cliente, que tem as suas ações julgadas procedentes ou improcedentes. Isso não aparece na mídia. O que aparece na mídia é um caso ou outro. E aí realmente repercute muito mal no meio da sociedade uma conduta dessa. Mas isso não pode ser generalizado. E eu, como professor, muitas vezes sempre coloquei para meus alunos, olha, o advogado precisa fundamentalmente conhecer profundamente da matéria que ele está defendendo. Ele não pode, você acabou de perguntar, a conduta do advogado pode contribuir ou não pode contribuir na medida que ele não está preparado, que ele não tem o preparo devido para defender o interesse do cliente dele. E aí vira motivo de chacota do judiciário e da imprensa. Há poucos dias nós vimos aí um caso de um advogado que entrou com habeas corpus do veículo dele, né? Então assim, aí o pessoal não conhece profundamente a matéria e começa a pegar um caso em nível Brasil, num cantão do Brasil, e dizer que isso é a atuação do advogado como um todo. Obviamente que não é. Isso é a exceção da exceção. Então, assim, o advogado, a conduta dele, a ação dele pode contribuir para diminuir a importância do seu papel na sociedade? Pode, né? Mas não é a regra, é a exceção. Eu acho que, deixar aqui também ouvir o doutor Cláudio, mas outro dia eu vi na imprensa aqui em Belo Horizonte, possivelmente vocês também, um advogado que entrou com ação contra a vítima de um assalto, a vítima. E ele tentou, a vítima foi assaltada, reagiu, machucou o agressor, o bandido, e aí o colega entrou com uma ação reclamando danos morais e etc. Porque o bandido, o agressor, ele machucou, ele caiu e etc. E isso repercutiu na mídia para todo lado. Eu vi isso no jornal. Não sei se vocês tomaram conhecimento disso. Eu vi no jornal aqui de Belo Horizonte. O doutor Amarildo chegou a ver. Quer dizer, isso contribui negativamente, né? Assim, eu acho que, com respeito, não conheço os fundamentos, mas parece um pouco de uma aventura judicial. E assim, o que eu ouvi de críticas sobre isso depois, porque as pessoas sabem que somos advogados e vêm comentar os casos e etc. Quer dizer, isso também contribui negativamente, né? Porque é uma aventura, né? Eu tenho muito cuidado nesses casos, porque a gente que advoga, sabe a dificuldade que era o atendimento ao cliente. O cliente chega lá no seu escritório, conta uma história e nós vamos tentar passar aquela história para o papel, fundamentar o direito do cliente e fazer a inicial do processo. Então a gente não sabe direito, eu não sei direito o que o cliente desse advogado falou com ele. Qual foi a narrativa, qual foi a documentação que ele juntou. Eu entendo que a mídia sempre tenta partir para o lado da especularização. E eu fico assim meio temeroso de manifestar sobre, né? Em relação a isso. Eu, quando entrevisto com o meu cliente, assim, aqui é igual confeccionário, você tem que falar tudo, porque é a partir da sua versão, e eu vou defender a sua versão, mas ela tem que ser verdadeira. Provavelmente isso é íntegra, né, inclusive. Íntegra. Se eu tenho certeza que se o advogado soubesse a verdade, ele não entraria com essa ação, né? E a gente sabe que um estelionatário, um cliente falso, ele engana não só as vítimas, o advogado também pode ser vítima de um estelionatário, né? Então, assim, e a espetacularização da notícia por parte da mídia contribui. Isso é um caso, assim, um grão de areia, né, no oceano e vira a matéria principal. Agora, quantos advogados não estão no exercício, na tribuna, fazendo a defesa correta, séria dos seus clientes nos tribunais do país, e isso não vira notícia, né? Inclusive, se me permite, em relação ao caso do advogado do Maranhão, que o doutor citou, nós fazemos parte de um grupo de prerrogativas do Brasil inteiro, porque o procurador de prerrogativas nacional é do Maranhão.
E ele deu um depoimento que o advogado é um advogado íntegro, conhecido e tudo, e que ele estava desgastado de tanto lutar, né, pela a reintegração da posse daquele carro, não é bem esse o termo, não, mas que ele, num momento de desespero, falou, eu vou fazer o habeas corpus, e fez. E aí eu acho que já tinha um atrito com o juiz, e o juiz partiu para rede social para falar o que o advogado fez. Então, por isso que eu tenho muito cuidado. Não, sem dúvida. Até por desconhecer o caso também, nós não temos como estar manifestando. E conhecer, né, o caso, para dar opinião concreta, é o que a gente tem, principalmente nós do direito, né? Não dá para você pegar uma matéria no jornal e, a partir dela, formar opinião. Eu levei vários casos para meus alunos das matérias de jornais. E o que está por detrás da matéria? Qual que é o pano de fundo? Qual que é a realidade? Porque o jornal não conta isso. Ele quer vender a chamada e quer vender o jornal, né? Ele quer vender a notícia. E aí por detrás você vai ver que tem algo muito mais sério, como você acabou de dizer no caso do advogado de Maranhão. Ele tinha uma relação já estremecida com o juiz, ele já tinha peticionado várias vezes, já tinha tentado a reintegração do bem e não conseguia. Aí ele partiu para uma medida extrema. E aí o juiz aproveita disso para poder colocar isso na rede social. Espetacularizado. Espetaculariza e incendeia. Nós vamos voltar aqui em alguns outros temas assim mais conflitantes, mas nós vamos para mais um rápido intervalo, tomamos uma água e já voltamos. Quer fazer o seu advocacy? Então envie um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Já estamos de volta conversando com o Dr. Cláudio Lemos, que é o procurador-chefe da Procuradoria de Prerrogativas da OAB Minas, e com o procurador do município de Brumadinho, nosso parceiro, Dr. Amarildo. Hoje o tema é sobre as prerrogativas do advogado. Quer conversar conosco? Então mande um WhatsApp para o número 31 98 027 0984 ou através das nossas redes sociais. E eu quero começar aqui esse terceiro e último bloco voltando a algumas questões que nós já mencionamos aqui, que tem a ver com o exercício da advocacia e a garantia dos direitos da pessoa que ele representa, né? Dr. Cláudio citou aqui no primeiro bloco aquele episódio de que um escritório em São Paulo teve todos os seus telefones grampeados, se não me engano, 25 advogados, e assim, a população um pouco que aplaudiu aquilo, né? E até entendeu, olha, o que me pareceu à época, que a população estava assim, através da imprensa. Olha, o advogado tinha coisas lá que ele estava escondendo do juiz. Algumas provocações para nós aqui, até para ajudar o nosso telespectador ali a compreender. Ora, nem tudo que o advogado tem, necessariamente ele tem que colocar no processo. Porque o advogado é o primeiro juiz, ele avalia aquilo que é necessário, importante, e até o momento de estar falando no processo, juntando documentos, etc. Né? Segundo, se o advogado não tiver essa garantia legal do seu local de trabalho não ser violado, quem que é que perde com isso? É o cidadão que ele defende, não é isso? Claro. Quem fica prejudicado é o cidadão. E aí, essa é a minha provocação. Como que a sociedade pode entender que o prejudicado é ela quando um advogado é desrespeitado no exercício da sua profissão? Eu acho que só sabe do prejuízo que causa essas violações de prerrogativa quem já sofreu na pele. Como eu falei no começo, prerrogativa é o direito do advogado na defesa do cliente, do cidadão. Então, se o advogado ele é impedido de exercer seu mistério, o cidadão é que fica no prejuízo. Não pode. Nós estamos vivendo uma democracia, onde o que rege é o devido processo legal e ele vai estar sendo suprimido se o direito do advogado é suprimido. Porque o direito não é do advogado, é do advogado a defesa do seu cliente. Né? Então, se hoje eles invadem um escritório de advocacia sem a presença de um representante da OAB, com um mandado de busca e apreensão genérico e vai lá e pega tudo, o que acontece?
eles têm que pegar, invadem o meu escritório para pegarem as coisas relativas ao doutor James. Pegam também as coisas relativas ao doutor Amarildo. Como fica o doutor Amarildo nessa história? Existe um sigilo cliente-advogado. Os direitos do doutor Amarildo estão violados. Não só os do advogado, mas do cliente dele. Acho que uma máxima que representa isso tudo, James, é aquela de que sem advogado não há justiça. Né? Definitivamente, não é o promotor de justiça que vai fazer, que vai garantir justiça, não é o juiz, não é a existência do judiciário que vai garantir. É o advogado, é o papel do advogado é que vai garantir justiça. E aí, dentro da mesma máxima, sem justiça não há democracia. Então, se nós estabelecemos na Constituição de 88 o Estado Democrático de Direito, e aí o juiz tem prerrogativa, o Ministério Público tem prerrogativa, a polícia tem civil, a investigativa tem prerrogativa, a polícia militar tem, o advogado tem prerrogativa, e a garantia desse equilíbrio dessas forças, colocando o cidadão como agente nesse processo todo, é o papel do advogado. Então, o advogado não pode ser amesquinhado, diminuído em hipótese alguma. Então, não é uma situação como esta, e isso para mim é uma violação gravíssima, é um atentado às liberdades públicas garantido na nossa Constituição, essa forma com que foi invadido esse escritório, sabe? Porque se o cidadão tem garantia constitucional dele não produzir prova contra si, o advogado é que é garantia disto, né? Senão, olha o desequilíbrio que vai acontecer. Quem faz a defesa do cidadão, quem fala em nome dele e do seu direito é o advogado, né? Exatamente. O juiz não está ali para falar em nome do direito do cidadão. O promotor também não, aliás, os casos dele específicos. Aliás, o advogado, muitas vezes, ele é o operador do direito que conserta as coisas erradas do juiz, né? E muitas vezes do Ministério Público também, que é a mão pesada, acusatória, um papel que é respeitado e garantido constitucionalmente, mas cada um cumprindo o seu papel, né? Eu acho que o que também precisa ficar claro é o seguinte, não necessariamente o juiz é quem tem o melhor entendimento, compreensão do caso quando ele julga, né? Tanto é que muitas vezes a sentença é reformada nas instâncias superiores. Então o juiz pode... O juiz não é Deus, né? O pessoal fala, o povo gosta de brincar que os juízes acham que são Deus. Tem uns que têm certeza, né? Não tem essa brincadeira, mas tem certeza, então, definitivamente não são. Eu acho que a reforma da sentença é uma prova disso, né? Então, se a sentença é reformada, ou seja, muitas vezes o advogado argumentou, e todos nós já passamos por isso, nós já advogamos, já temos algum tempo, muitas vezes a gente tem uma sentença desfavorável na primeira instância, sobe, essa sentença é reformada, ela se torna favorável àquela causa que nós estamos defendendo. Ou seja, nesse sentido, há que se entender que não necessariamente o ato do juiz está correto, com fundamentos legais, né? E nessa esteira, uma coisa que a gente pensa que prejudica o cidadão e tem a ver com a prerrogativa do advogado. Prazos curtos demais para se manifestarem, e eu acho que recentemente teve muito caso sobre isso. Às vezes, o prazo muito curto para o advogado falar no processo, ou a dificuldade para o advogado ter acesso aos autos do processo, do inquérito, etc., também é um prejuízo para o cidadão. Não é isso? Nessa esteira aí, o nosso novo Código de Processo Civil veio ao contrário disso, né? Passou a contar o prazo em dias úteis, o que facilitou a vida do advogado, né? Entendemos aí, pedimos para que a Justiça do Trabalho estenda a aplicação do Código de Processo Civil à Justiça do Trabalho e também compute o prazo em dias úteis, pois lá ainda é mais exíguo, são mais exíguos os prazos ainda. Não, e lembrando que o único que cumpre prazo, assim, sob pena de causar prejuízo, é o advogado, né? Então, se ele não cumpre, o cliente fica automaticamente no prejuízo do prazo descumprido. O advogado é escravo dos prazos e do horário. Ele chega no horário certinho. Às vezes a audiência demora 2 horas, mas ele tem que estar lá no horário junto com o cliente dele. E isso não é recíproco por parte do Poder Judiciário, né? Lamentavelmente não é. Agora, doutor Cláudio, que desrespeito tem sido mais comuns? O senhor que está aí rodando, acompanhando isso pelo Estado todo. As maiores preocupações da Procuradoria e da Comissão de Prerrogativas da OAB,
ultimamente são em relação aos advogados públicos, do que eu já falei, e a questão também nos processos penais, onde os juízes têm aplicado indiscriminadamente uma multa prevista no Código de Processo Penal, que diz que o advogado que abandonar a causa pode ser multado de 10 a 100 salários mínimos. O Conselho Federal tem uma ADIM contra esse artigo, ela está parada com o ministro, eu esqueci o nome do ministro, é um dos últimos que foi nomeado. Alexandre de Moraes? Não, aquele do Cavanhaque, eu esqueci. O Toffoli. Dias Toffoli. Com Dias Toffoli, exatamente. E está lá, ele não se manifesta, pediu vista e não se manifestou ainda. Ocorrem tantas barbaridades em relação a essa multa que um advogado dativo, eu não vou citar aqui a comarca não, mas ele estava com o processo e ele era dativo até ali a sentença. E ele apresentou, se não me engano, ele apresentou o desejo de recorrer e o outro advogado ia apresentar as razões do tribunal. E como ele não apresentou as razões lá em primeira instância, a juíza aplicou multa de 10 salários mínimos. Ele era dativo, nossos dativos estão trabalhando de graça, sem receberem, porque o Estado não paga, e ele ainda é multado por colaborar com a justiça. Porque sem os dativos hoje, eu acho que muitas comarcas nem funcionariam. Colaborar graciosamente. Graciosamente. Quase, né? Quando são pagos, demoram, ainda são valores bem abaixo daquilo que normalmente o advogado praticaria. Né? Essas são as maiores preocupações. Temos outras coisas mais simples, mas isso é o que aperta mais. Estamos desenvolvendo um trabalho na defesa... Isso que eu ia perguntar para o senhor. E a OAB, o que ela tem efetivamente feito assim, para assegurar esses direitos? Então, o sistema de prerrogativa da OAB ele é constituído pela Comissão de Prerrogativa, presidida pelo Dr. Bruno Dias Cândido, pela Comissão de Defesa dos Honorários Advocatícios, com o Dr. Raimundo Cândido Neto, a Procuradoria, que sou eu que estou à frente, e nós temos, por instituição do presidente Antônio Fabrício, criou-se procuradorias regionais, tem 7 regionais no estado para poderem dar o maior atendimento à advocacia mineira. Sul de Minas, Centro-Oeste, Noroeste, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro, Zona da Mata 1, que é Juiz de Fora, e Zona da Mata 2, que é Ponte Nova. Então está capilarizando o sistema de prerrogativas da OAB. Temos um sistema de urgência que está no site da OAB, oabmg.org.br, tem lá a abinha prerrogativas, você vai ver, lá aparecem as procuradorias regionais, os atendimentos de plantão, que tem um WhatsApp que funciona 24 horas por dia, um 0800 que também funciona 24 horas por dia. O senhor tem de memória esses números? Não, eu tenho no site aqui, o celular tem. E tem plantão presencial no fórum, na Justiça do Trabalho, no Juizado Especial Civil. Eles também têm... Aqui em Belo Horizonte. Isso, eles também têm o telefone. Se o advogado tiver com problema na hora, ele pode ligar que vai ser atendido. Fora os procuradores que trabalham comigo dentro da OAB. Se tiver alguma coisa acontecendo, gente, eles ligam e alguém vai se dirigir até lá para atender o advogado. Todas essas informações, telefone, número, estão no site. Doutor Antônio Fabrício, presidente da OAB, quando ele tomou posse, ele disse: eu não vou gastar mais para condenar o advogado do que para defender. Ele investiu pesado nas prerrogativas, também investiu
no Tribunal de Ética, na Comissão de Ética, tanto que hoje não existe mais processo ético que foi encerrado por prescrição. Tá? Os julgamentos estão ocorrendo com maior celeridade para evitar a ocorrência da prescrição, que era um percentual muito grande. Isso eu acho que é a coisa mais importante para a valorização da advocacia. Punir o advogado que não respeita, né, o Código de Ética. Bom, estamos chegando aqui ao fim de mais um programa. Nós teríamos aqui muita coisa para falar, né, doutor Amarildo? Muita. Até brincamos aqui, se 3 advogados falando de prerrogativas, a gente ia passar um dia inteiro aqui falando sobre isso. Mas nós chegamos aqui ao fim de mais um programa. Se você quer saber mais sobre as prerrogativas do advogado, então acesse as nossas redes sociais. Lá disponibilizamos a legislação que trata desse assunto e dicas de vídeos e artigos sobre esse assunto também. Envie as suas dúvidas e sugestões e críticas. E nós agradecemos e aguardamos até o nosso próximo Advocacy. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.